Meu povo, meu Brasil, meu querido Brasil, nós vamos falar agora sobre a nossa devocional. Mas antes de passar a devocional aqui, presta atenção no título, hein? Propostas indecentes para o carnaval. Sensacional, né? Vou falar de Êxodo 5, verso 1. Mas antes, primeiro, eu quero mandar um abraço aqui para duas queridas que estão nos assistindo lá no Hospital Biocor. Foram internadas, fui fazer a visita, a nossa querida irmã Jussara Battistini e também a nossa querida Maria da Conceição, que estão ali no mesmo quarto, isso, e ontem eu tive o privilégio de ir lá abençoá-las e estão agora assistindo. O pessoal que está aí no Biocor está assistindo? Então, olha só, essas duas queridas estão aí e temos orado por vocês. Então, um beijo para vocês aí, Deus abençoe para os filhos, todos os netos, que Deus abençoe e que vocês saiam logo aí para a gente estar celebrando juntos aí a vida. Fechado? Então, pessoal, veja bem, nós vamos falar aqui agora sobre essas propostas indecentes para o carnaval. Olha só, Êxodo capítulo 5, verso 1 diz: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Pessoal, vocês conhecem bem essa história, vocês sabem daquilo que eu estou dizendo aqui, e é algo para a gente refletir, principalmente porque o carnaval já está aí, né? Todos os dias, pelo menos aqui em Belo Horizonte, tem blocos aí de rua saindo, e a gente sabe quais são as consequências disso tudo. Né? Essa liberação da carne, imagine quantas famílias destruídas, quantos adultérios cometidos, quantas iniciações às drogas lícitas e às drogas ilícitas. É tanto malefício que às vezes os benefícios, né, da alegria ali fugaz, passageira, claro que não vai compensar. Então, tomando por base esse texto, quando Arão e Moisés foram a Faraó, eles pediram algo muito claro: deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. O povo cristão, ele tem que ser esse povo festivo, esse povo alegre, sim, mas as suas festas, as suas celebrações, elas vão ser sempre para Deus. Por que as festas? Porque tudo nosso tem que ser para Deus. A palavra dele nos ensina que se a gente come, se a gente bebe, se a gente vai fazer qualquer outra coisa, tem que fazer tudo para a glória de Deus. Só que Faraó, ele fez algumas propostas indecentes e que eu quero aplicar nesse contexto que a gente vive hoje, principalmente porque muitos, aqueles da fé, muitos cristãos, estão ali adorando os deuses pagãos que são exaltados ali no carnaval. Aqui a gente vai ver que o Faraó fez uma primeira proposta para Moisés e para Arão, quando ele disse assim, ó, então faz o seguinte, não vou deixar seu povo ir. Então, mas você pode fazer o seguinte, faz com que o povo celebre, aqui no Egito mesmo, está tudo certo, vai dar tudo certo. Já abriu uma concessão, porque afinal de contas, permitir escravos celebrar seria uma concessão, não é? Mas Moisés, ele de fato não aceitou essa proposta indecente do faraó. Sabe por que não aceitou? Porque o sentido de sermos povo e povo de Deus nos dá a condição de separação. Isso é que é ser santo, ser consagrado, é ser separado. Então não dá para fazer ali as coisas no meio. Sabe por que não dá? Porque aqui dentro, imagine dentro daquele panteão ali de deuses egípcios ali, qual seria a diferença de fazer ali no meio aquele sacrifício, fazer ali no meio aquela festa? Nenhum sentido. Ao contrário, por causa da posição de escravos dele, eles seriam talvez rechaçados, seria muito pior, talvez por afronta ao Deus daquele povo, aos deuses daquele povo. Então, o sentido para nós, especialmente nesse carnaval, é exatamente isso. E não só no carnaval, mas todos os dias, nós devemos nos separar. Outra proposta aqui, dentro dessa mesma ideia, deixa meu povo ir. Faraó, então, faz uma segunda proposta, muito também assim, muito capciosa ali para eles. É uma proposta indecente. Faraó disse para eles sacrificarem a Deus, mas ali do lado, na rua do lado, pertinho. É aí que está. Ou a gente separa, ou
a gente está junto. A gente tem que entender, nós como cristãos, que não adianta fazer essa política da boa vizinhança com o inferno. Não adianta a gente rechaçar as práticas, mas a nossa conduta nos aproxima daquilo que não glorifica a Deus. Estar perto aqui é aquela condição de risco, aquela zona de perigo, né, de limite, que pode fazer com que muitos caiam. Para que a gente faça essa celebração a Deus, a gente tem que ser separado. Volto a falar isso, porque esse é o sentido aqui. As pragas estavam vindo, mas as pragas estavam vindo não é só para tratar com o coração de Faraó, é para mostrar àquele povo escravo que eles poderiam ser livres. E não adianta você querer ser livre, ainda querendo ali manter alguma coisa em prisão, junto com o seu passado, junto com aquilo que te escravizava. Quantas pessoas vão arrazoar sobre, por exemplo, a bebida? Olha, eu posso tomar um vinhozinho? Pastor, olha, tem algum problema eu tomar ali um vinhozinho com a minha família ali em casa na hora do almoço? Se você tem um passado ali onde a bebida te escravizava, não adianta pensar que só aquela tacinha vai te manter livre. Não, aquilo ali pode ser aquela corda que prendia o elefante a uma cadeira, porque ele estava adestrado a ficar preso numa corda. Entende isso? A terceira proposta indecente que Faraó fez, a terceira proposta indecente que nós podemos ouvir nesses dias aí de carnaval para fazer com que alguns cristãos caiam, alguns cristãos ali abdiquem da sua fé, se dobrem diante de deuses pagãos, está aqui quando, depois aí de mais 3 pragas que caíram sobre o Egito, né, o total 7, Moisés chegou lá no Faraó e disse, ó, agora vamos para frente. Aí o Faraó disse, querendo mostrar força ali ainda, no seu orgulho, na sua empáfia, ele disse, não, beleza, tá tranquilo. Então, se vocês não querem fazer aqui, não querem fazer ali pertinho, vá só os homens, mas deixa as mulheres, as crianças, deixa aqui os animais e vocês podem ir lá celebrar a festa. Moisés disse, não dá. Sabe por quê? Essas propostas indecentes, elas sempre visam separar a família. Elas sempre dão essa conotação de que, às vezes, o homem que vai para a gandaia, o homem que sai do serviço e vai para o happy hour e deixa a família em casa. Às vezes, saem os pais e deixam as crianças presas com a babá, deixa as crianças presas com a tia TV, com o tio Google. Prestem atenção, o objetivo aqui das propostas indecentes de Satanás para todos nós nessa hora é dar essa conotação de sempre uma boa concessão, mas isso é cilada para poder separar a família. Aqui Moisés não aceitou. Vamos pensar aqui também numa outra proposta indecente que acontece principalmente nesse tempo. Faraó, então, depois de receber outras pragas, aqui já tinha recebido 9, então Faraó falou com Moisés assim, tá bom, Moisés, eu deixo o seu povo ir. Você vai os homens, vai também as mulheres, vai também as crianças, mas vocês não vão levar animais nenhum. Vocês não vão levar ovelha, não vão levar gado. Por quê? Ali, a proposta do diabo é essa, em fazendo certo, esquecer-se da comida. Não havendo comida, todo o processo de evolução daquele povo estava contaminado, estava comprometido, por quê? No deserto, eles iam arrumar o que para comer? Não tem animal lá para eles conquistarem. Os animais tinham que vir. Ou seja, muitos cristãos são tentados a esse tempo ali de afastamento, mas se não se alimentarem, vão morrer. Mas sabe qual foi a proposta? Sabe qual foi a resposta de Moisés a essa quarta proposta de Faraó? Não de novo. Só que aí, mais ousadamente, Moisés ainda disse para Faraó, ele aumentou a pedida. Poderia pensar que ele iria sucumbir, poderia negociar, flexibilizar? Não, essa é a nossa proposta, essa é a nossa postura. Nós não podemos flexibilizar com o inferno, nós não podemos flexibilizar com Faraó, nós não podemos flexibilizar com os deuses desse mundo. Aqui Moisés aumentou a pedida e falou assim,
não só não vou aceitar a sua proposta, como ainda te digo, se você não deixar a gente ir e tudo, ou se você for nos deixar, eu ainda quero que você nos ofereça, deixando ir os nossos animais, você nos dê dos seus animais para que os sacrifícios que a gente vai fazer sejam com os seus animais. Faraó ficou bolado. As consequências todos nós já sabemos. Veio então a última praga, talvez a mais difícil, a morte dos primogênitos. Ou seja, se a gente pretende ali resistir ao diabo para que ele fuja de nós, nós temos que matar essa descendência dele, entende? Não é só pela questão do filho, é a descendência desse mal, é a recorrência desse mal. Então nós estamos numa semana super, hiper, mega decisiva para a nossa história, para o nosso país, porque agora vai celebrar a carne. Gente, há um mês atrás, 300 pessoas para mais estão lá mortas por causa de um acidente, de um crime ambiental. 10 crianças morreram na concentração do time mais popular do Brasil. Tantas outras, dias antes, por causa de tragédias, por causa de chuva, e ainda querendo ali só afagar a nossa alma por causa da festa da carne. Então nós temos que pensar e observar nessa palavra, porque o diabo está sempre ao derredor, buscando aquele que possa tragar. Não tire essa cerca ao redor de proteção a você, de anjos, não. Então, você escolha estar no centro da vontade de Deus, porque esse é o sentido daquilo que as propostas indecentes para esse carnaval vão querer te tirar. Amém? Vamos orar? Pai de amor e Pai querido, eu quero nesta manhã aqui abençoar, ó Deus, aqueles a quem o Senhor quer libertar. Quero abençoar aqueles que o Senhor já tem propostas de bênçãos. Quero abençoar aqueles, ó Deus, que o Senhor já tem planos de paz, planos de bênçãos, que o Senhor fará o fim que eles desejam, lhes dará o fim que eles desejam. Por isso, Deus, a esse nosso querido telespectador que acompanhe aqui esse tempo, seja despertado, Deus, a tomar uma palavra assim, para estabelecer realmente ou literalmente o significado da palavra santo, consagrado, que é ser separado para servir o Senhor. Que, ó Deus, o aprendizado nessa palavra nos traga, Deus, grandes reflexões para o nosso dia a dia, como alinhar a nossa agenda de hoje à agenda do Senhor, alinhar o nosso pensamento ao pensamento do Senhor. Por isso, meu Deus, eu quero orar, abençoando, fortalecendo, despertando, animando aquele cristão que estava ali com a mentalidade escravizada como desse povo. Existe o libertador, que não se chama mais Moisés. Existe um libertador que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que vejamos, ó Deus, essa liberdade e que essa liberdade nos traga esse sentido de vida, como está proposto na Tua palavra. Porque o Senhor nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queremos essa liberdade, meu Pai. Nós reclamamos essa liberdade nos céus, mas por ações, atitudes, pensamentos, palavras, nós também vamos marchar em rumo, ó Deus, à conquista da nossa terra prometida. Eu abençoo a família de todos aqueles que nos assistem agora. Abençoo os casamentos, abençoo os filhos, abençoo, Deus, aqueles que estão enfermos, abençoo, Deus, aqueles que agora estão entre cadeias, mas que no Senhor sejam livres para o louvor da Tua glória. Eu abençoo o nosso país e, Deus, ouso, ó Deus, pedir, ó Deus, a falência espiritual desse carnaval, que seja tempo da igreja refletir sobre a liberdade do Senhor. Eu abençoo meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Ana Carol Malta, oficial. Amém, Serginho. Carol Malta, o capeta ele faz de tudo para desviar a gente do sentido, né? Da proposta, né? É verdade. Aí vem com esses laços, vem enredando ali, mas nós vamos caminhando firme, né? Sutilmente, tentando impor, mas tentando ali exercer esse autoritarismo, mas para quem é livre, essa daí não cola, não cola?
Fala não. Então é isso aí. Carol Malta, então agora você vai nos trazer um assunto aí que vai tratar da nossa barriguinha, vai tratar do nosso estômago, Carol Malta. Serginho, você gosta de arroz? Gosto. Feijão? Também. Então deixa eu falar aí, ó. O Agora arroz... não continua, não abre muito esse Não, leque. porque você vai fazer mais coisa ainda, né, Serginho? Então eu perguntei, ó, o arroz com feijão tá aí no prato da maioria dos brasileiros, né, gente? Mas o que fazer quando já enjoamos desses alimentos, né? Sobre isso, a gente vai bater um papo agora com a nutricionista Sofia Moreira. Muito bom dia, querida. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra ter você aqui conosco. Obrigada. E você pode participar aqui também, gente. Manda aqui sua participação, 319-8402-9756. Aproveita, manda pra cá, eu já estou aqui com o WhatsApp nas mãos. Pra gente poder aqui compartilhar, coloca seu nome, o nome da sua cidade. Uma honra aqui poder tirar todas as suas dúvidas. Bom, eu até brinquei com ela, falei assim, é comum, pessoal, enjoar de arroz e feijão? De jeito nenhum, né? É o prato mais presente na alimentação do brasileiro. Hoje as pessoas têm uma mania de tirar eles, mas... Mas é questão de dieta, questão de dieta, as pessoas vão criando mais. Não às vezes porque enjoou. Não porque enjoou. Hoje tem alguns modismos por aí, então aí cisma de tirar arroz, cisma de tirar feijão, carboidrato, um monte de coisa. Mas arroz com feijão é a mistura base da alimentação do brasileiro. Sempre foi. Tem a feijoada, que é clássica em todas as regiões. São dois alimentos que são muito consumidos. Muito, né? E são muito saudáveis. E consumido desde criança, né? Sim, sim. Desde o bebezinho começa a comer. É o caldinho do feijão. É o caldinho do feijão. Já na introdução alimentar, na evolução das papinhas, a gente já vai colocando o caldinho, aos poucos vai introduzindo o arroz também. Os benefícios do feijão? São vários. O feijão e o grupo do feijão, de modo geral, eles são muito ricos em proteína. Então, em torno dos feijões cozidos, em torno de 6 a 11% de proteína, né? Então, é uma excelente fonte. Ferro também é uma boa fonte de ferro. A única questão é que é um ferro que a gente chama de não M, que ele não é tão absorvido assim pelo organismo. Então, a gente tem que ter uma estratégia que é colocar vitamina C na refeição. Então, no almoço, para a gente absorver melhor o ferro que está junto de feijão, colocar uma laranja, então aquela combinação da feijoada. Então, a combinação é justamente, não é... Pô, não sabe o motivo, vai coloca de... ajuda já vi colocar, mas é porque ele ajuda feijão... a absorção. Então, todos os cítricos, então pode pôr um abacaxi, um suco de acerola, um limãozinho para salada, que também já ajuda a absorção do ferro. Que interessante, isso daí eu não sabia, não. E além disso, tem as fibras... Suco não, né? O quê? Suco cítrico? Suco também, porque tem a vitamina C, sim. Também é uma boa fonte de zinco, de fibra alimentar, né? Então, ajuda no funcionamento intestinal, ajuda a gente a ter bactérias boas no intestino. Também é fonte de ferro, zinco. Olha que interessante. É um alimento muito gostoso. E pra gente substituir tem que ser algo igual ou melhor, né? Igual ou melhor, O feijão, ele faz parte de um grupo de alimentos que a gente chama de leguminosas, né? Que inclui todos os feijões, mas também grão de bico, lentilha, ervilha, né? Então, se a gente for substituir, a gente tem... o ideal seria a gente passear por esses grupos mesmo. Vamos aproveitar, então, vamos para o nosso espaço verde aqui, para você contar para a gente... Aqui, o que você trouxe e onde nós podemos substituir o quê? Porque enxergando é mais fácil. Então, para a substituição do feijão, eu trouxe principalmente o exemplo, o grão de bico, né? Sim. Que ele é super rico em proteína, em ferro, é bem semelhante, né? O sabor é muito gostosinho, então dá para fazer refogado ou mesmo uma salada. Certo. Tem também a ervilha, né? Essa ervilha que é em grão, é diferente daquela ervilha enlatada, né? Que aí a gente faz o mesmo processo de cozimento. E algumas outras opções vão ser a lentilha, a soja. A soja, ela, inclusive, é um substituto muito interessante, porque as leguminosas, elas têm uma coisa que a gente chama de aminoácido limitante. Existem alguns aminoácidos que o nosso organismo não é capaz de produzir. São os que a gente chama de aminoácidos essenciais. E no caso do feijão, ele não possui um teor muito grande de lisina, que é um desses aminoácidos. Já a soja, ela é mais completa. Então, é muito mais parecida, no caso em qualidade de aminoácidos da carne, de outras fontes. E na questão da saciedade? O feijão é mais do que essas ou tem alguma que é mais? Não, tudo
todos os substitutos, eles dão uma saciedade porque eles são ricos em fibra, Sim. né? Então, no ponto de vista da saciedade, os outros também substituem muito bem, veja. Não fica com nenhuma falta. Não, de jeito nenhum. Mas você também trouxe aqui outros alimentos. Trouxe outros alimentos pra gente falar do arroz, né? Bora lá. Isso. Então, o arroz, ele é um carboidrato, que ele é um carboidrato complexo. Ele também é fonte de algumas proteínas, inclusive... Tem coisa boa no arroz? Demais, né? É interessante a gente priorizar o integral. Sim. Mas esse grupo do arroz, ele tem vários nutrientes. E do ponto de vista de proteína, é muito legal porque essa que falta no feijão tem no arroz. Então, é a combinação perfeita. Inclusive, quem é vegetariano, que a alimentação vai ser à base de grãos, é imprescindível ter sempre uma porção de cereal junto com uma porção de leguminosas, exatamente para isso, para fazer essa combinação. Sim. Além disso, o arroz vai ser também fonte de algumas vitaminas do complexo B, que é bem interessante. Tem vários nutrientes que estão aí que a gente pode combinar. Bem bacana. Isso. E aí você eu trouxe substituto. Macarrão? Macarrão é um excelente substituto, né? Então, mas não, esse é integral. Eu trouxe integral, mas pode ser o macarrão branco. O ideal é a gente evitar um pouco esses refinados, preferir os integrais. Mas de vez em quando tá na dieta, não tem problema nenhum, né? É nutritivo. Inclusive, as massas no Brasil são enriquecidas com ferro e ácido fólico, que é uma estratégia de segurança alimentar muito importante, muito interessante, ao contrário do arroz. Esse não tem o enriquecimento. Mas é uma das opções. Outras opções interessantes... Só pode juntar uma dessa com a outra ou não? O ideal é escolher uma. Não, o que você sugere? Pode, só que aí vai ter que ser um pouquinho menos. Então, se eu quero substituir, por exemplo, uma colher de servir de arroz por 2, então eu vou pôr meia colher de massa e meia de batata, de um purê. Entendi, né? entendi. Então, essa ideia de só um é interessante como regra geral, porque senão as pessoas exageram um pouco. Não, foi a mesma quantidade de um para ir no 2. Aí o prato dá problema. Exatamente. Aí você ia começar a falar. Pode Isso. contar. Então, outros substitutos do arroz, do macarrão, vão ser as raízes e os tubérculos, né? A batata doce, que entrou na graça do povo. Que tem a batata doce branca. Hoje em dia, batata doce é café da manhã. Entrou... A pessoa anda dentro da bolsa. Deu fome, come batata doce. E ela é gostosinha, né? Mas batata doce, ela estraga muito fácil, né? Você tem que manter na geladeira para conservar. Fora da geladeira que eu tô falando. Sim. Mais ou menos, né? Os tubérculos não são tão perecíveis assim, mas é interessante deixar na geladeira para armazenar. Mas as batatas são bem legais. Inclusive, a batata doce ela é uma boa fonte de vitamina A, de carotenoides, né? Que são precursores da vitamina A, que é importante para a visão, que é importante para a imunidade. Olha. Ela é bem legal. E quais? Essa vitamina A a gente encontra em muitos alimentos, assim? Encontra em todos os alimentos que são alaranjados, que são vermelho alaranjado, são boas fontes. E as fontes animais. Então, por exemplo, a gema do ovo também é uma boa fonte de vitamina A. E também para a imunidade é bom. Excelente. Você tem alguma dúvida? Aproveita que a Sofia está aqui, gente. Manda aqui sua pergunta. 319-8402-9756. Aqui, ó. Bom dia. Coloca seu nome também, nome de sua cidade. Para emagrecer, pode cortar todos os carboidratos por quanto tempo? Então, para emagrecer, não é bom cortar todos os carboidratos. Olha aí. Ponto. Vai, explica então, Sofia, pra gente. Hoje em dia tem uma mania de low carb, de tirar, mas o carboidrato é a principal fonte de energia do nosso organismo. O que a gente não pode é exagerar. Então, o problema é que a dieta hoje em dia é muito cheia de carboidrato, mas principalmente de carboidrato refinado, de açúcar, carboidrato simples. Então, tirar por completo não é muito interessante, não. Consumir com moderação, sim, né? Então, seria mais nesse sentido. Entendi. Tem aqui até uma participação aqui, lá de Juiz de Fora, a Graciela. Beijo, Graciela. Ela mandou parabéns pro Serginho. Feliz aniversário, que bênção. E também deu aqui até sugestão pro Culto das Guerreiras, que fosse passado ao vivo. É passado, viu? Só você entrar, Carol Malta Oficial. Ele é passado ao vivo e também já tá no YouTube. Só entrar, Carol Malta Oficial, que você vai ver todas as pregações. E substituição. Feijão, tem a lentilha, o milho também? O milho, não. O milho vai ser uma substituição boa pro arroz.
Ah, então aí, ó. Não pro feijão. Então, Gra, não pro milho. O arroz, batata, macarrão. Batata, macarrão. Também tem a batata baroa, né? Que é um outro substituto. Sim. A mandioca, que é muito comum no Nordeste, inclusive, né? Isso aí. Café da manhã lá também rola mandioca. Também. Rola. E o cará, inhame, né? São todos substitutos ricos em amido e em algumas vitaminas também, vitaminas do complexo B. É uma substituição bem interessante. Comer arroz e feijão apenas é suficiente para manter a saúde? O Ronaldo, lá do Vera Cruz, Deus abençoe. Só o arroz com feijão não, o prato tem que estar mais colorido. Mas é assim, se a gente pensar a dieta vegetariana, ela é uma dieta saudável. Tem que estar equilibrada. E a base, como eu disse, vai ser de cereais juntos com leguminosas. Então, por exemplo, o arroz com feijão, a batata com a lentilha, a batata com, por exemplo, a ervilha. Então, tem vários que a gente pode colocar. E é, assim, extremamente saudável. E é possível dar um aporte de proteína, que é o que a gente mais preocupa, apenas com esses alimentos, sim. Querida, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bom, muito bom. Volta sempre aqui para nos ensinar. Muito obrigada. Ó, gente, aprendendo aí mais, né, sobre a alimentação, vamos ali conhecendo um pouquinho mais sobre comer gostoso e comer bem, né? Sem ter falta de nada. A gente vai aí para um rápido intervalo e a gente volta aqui onde vai falar sexo é bom para a saúde. Dr. Talvanes Parísio vai falar aqui com você, vai bater um papo muito legal e vai contar aí os benefícios do sexo. Chama aí sua esposa, chama seu marido, liga lá. O importante é ouvir, tá bom? É rapidinho. É isso aí, pessoal. De volta estamos com o nosso super especialíssimo de tudo um pouco para você. E agora com um recadinho especial para os casais. Atenção, o senhor que está aí me assistindo, a senhora, para tudo. Vai ali pro sofá, fica juntinho. O maridão, chama a esposa aí agora. Esposa, chama o maridão. Não está em casa? Então presta muita atenção no que nós vamos falar aqui. Preste muita atenção nesse bate-papo que vamos ter aqui. E eu começo te fazendo uma pergunta. Você sabia que o sexo pode fazer bem para a saúde? Pode ou faz? Responda aí para mim. Então eu preciso da sua resposta, hein? Então, porque agora nós vamos saber um pouquinho desse universo aí com o nosso amigo, irmão, queridaço, nosso médico ginecologista, Dr. Talvanes Parísio. Meu querido Dr. Talvanes, tudo bem, querido? Que honra tê-lo aqui no nosso programa novamente. Estava sumido, hein? Verdade, prazer meu. Já estava com saudade de vocês. Enfim, isso mostra, a agenda do homem é corridíssima e aí agora ele separou um tempo ali para a gente, para nos abençoar aqui. Prazer enorme estar com você, com os telespectadores, as quais eu saúdo. Estava com saudade já, né? Pois é. Doutor Talvanes, e a gente vai falar de um assunto que estamos incorrendo num erro de falar muito, de forma errada e às vezes fazendo pouco e da forma errada, que é o sexo, a relação sexual? É verdade. Se fala muito, existe uma certa glamorização da coisa, existe um exagero na valorização. E também uma certa depravação, depreciação também da beleza, da sublimidade do sexo também. Exatamente, né? Então se exagera e aí se caminha por outros meios em que existe uma banalização, a genitalização excessiva, né? E a coisa não deve caminhar por aí. O sexo, ele é saudável, né? Ele foi instituído na criação de forma a trazer não só o benefício da reprodução humana, mas também o prazer, né, dentro daqueles princípios em que Deus estipulou. E a gente sabe, inclusive, que hoje existem estudos que mostram que existem hormônios, inclusive, que estimulam a monogamia. Quer dizer, uau, isso é importante. O equipamento foi feito de uma forma maravilhosa para que fosse utilizado em proveito do ser humano. Então, a ciência já comprova que aquela história de e se não der certo, e se não rolar depois, e se não rolar aquela química depois, a ciência já começa a refutar essa desculpa esfarrapada. Exatamente. A ocitocina hoje está sendo muito estudada na neurociência, pelos psiquiatras, pelos cientistas em geral. E a ocitocina,
já existem indícios e até comprovações de que ela estimula a monogamia. Já há essa questão do homem, ele não se sentir atraído apenas pela figura que passa, apenas pela gravura que vê, ele manter até uma certa distância, privilegiando o relacionamento com a sua esposa, né, com a sua parceira definitiva, que é a esposa. Que legal, gente. É bom saber disso e a gente sempre nós temos essa missão aqui de levar esse conhecimento lúcido, esse conhecimento simples, mas também paradoxalmente tão profundo que nos leva a rever muitos conceitos e mostra mais ainda o quanto que nós devemos nos separar desse mundo. Doutor Talvanes, quando a gente fala assim, os benefícios do sexo, naturalmente, porque nós fomos mal educados, nós pensamos assim só no ato sexual. Entendo. É uma forma muito simplista, muito rasa para pensar nessa gama de benefícios, nesse espectro aí de benefícios que o sexo, como um todo, nos promove. Né? Com certeza. Começa pelo cérebro, né? Porque a relação afetiva, a aceitação, a ser aceito pelo outro, aceitar o outro, tudo isso traz um reflexo muito positivo e atua nos ditos hormônios da felicidade, né? Hoje em dia são chamados assim a dopamina, né? A endorfina, a ocitocina, a serotonina, são chamados assim. Então, o relacionamento, né? A proximidade, o toque, o abraço, as preliminares, o beijo, tudo isso libera substâncias que vão trazer um bem-estar. Né? E o sujeito feliz fala assim, é bom para a pele, porque libera a hidratação e tem a liberação também da circulação e isso tonifica a pele, produz mais colágeno. Mas o sujeito feliz com um sorriso no rosto já fica mais bonito, a pele fica mais bonita. Naturalmente. Tudo contribui. Né? O reforço positivo de sentir-se aceito, né? E aí aumentar a estima, isso faz com que ele deseje que isso se repita. Então, a aproximação, o sexo em si, ele faz com que ele se torne um círculo virtuoso. A pessoa tem a tendência a desejar repetir aquelas situações. Também, o próprio sêmen do homem, ele tem estrogênio e prostaglandina. É conhecido o efeito dessa associação como um efeito antidepressivo. Né? Eles fizeram um estudo muito curioso, muito interessante. Mulheres tinham relação com camisinha e sem camisinha. Por isso que a gente sempre fala de sexo monogâmico, porque sexo monogâmico não precisa de camisinha. Né? Sem camisinha, recebiam então sêmen, estrogênio e prostaglandina. Há um efeito positivo sobre a depressão, há um efeito positivo sobre a melhora do humor. Né? Então, você vai vendo uma série de coisas que contribuem, efeito cardiovascular, enfim. Doutor, a gente pensando aqui, veja bem, as perguntas nos chegam aqui no WhatsApp, né? Por exemplo, diz aqui, porque chamou, gente, só manda mensagem para a gente por escrito, não faz chamada aqui para a gente, nem áudio, porque a gente não tem condição nem de atender e nem de ouvir, estamos ao vivo, né? Por exemplo, o Ederson Diniz de Contagem, ressalta aí quais são as formas de se sentir satisfeito com a esposa. Aí outra aqui diz, vocês estão no ar, nós estamos conseguindo assisti-los pela internet. Então, deve ser algum problema aí no provedor, né? Então, vamos lá. Outras perguntas... Gostaria de saber o que pode ser feito no caso de perda da libido na mulher. São tantas perguntas, doutor, que a gente passaria aqui a manhã inteira só com as perguntas de casa e nos faltaria tempo. Mas como a gente tem uma proposta aqui dos benefícios, e a gente com isso aqui vai responder também algumas aqui, eu acredito, o senhor disse aí sobre alguns benefícios, né, por exemplo, na pele. Vamos começar aqui a elencar para o pessoal de casa já saber do que nós estamos tratando. Os benefícios cardiovasculares. Pronto. Então, existe um consenso aí de que entre 50 a 300 calorias são queimadas durante a atividade sexual. A atividade sexual, ela, se for muito vigorosa, pode corresponder até a uma caminhada de 7,5 quilômetros. Se ela for menos vigorosa, mais suave, ela também tem o seu valor como
estimulação ao coração. O coração vai pulsar mais forte. Isso vai fazer com que a circulação seja mais efetiva. Distribuição de oxigênio, distribuição de alimentos, distribuição de oligoelementos. Enfim, tudo isso vai fazer com que seja ativado esse sistema. Esse sistema ser ativado é muito bom porque ele, como o exercício, a alternância de ritmo para o coração ela é muito saudável, ela faz com que a tua circulação seja melhor. E a circulação, ao fim e ao cabo, é quem leva todos os nutrientes, oxigênio e tudo mais para cada célula lá no terminalzinho. Então, o corpo inteiro é beneficiado, né? Inclusive, né, os homens, se você tem algum problema de disfunção erétil, tem algum problema sexual, busque um especialista em cardiologia. Você pode estar com um problema cardiológico, cuidado com a sua pressão, cuide do seu corpo para que também você tenha um melhor desempenho sexual. É o que a gente vê noticiado aí às vezes e passamos até a ouvir aqueles casos que o rapaz com uma disfunção foi lá para tomar algum tipo de medicamento por automedicação ou indicação ali dos amigos e morreram. Aí complica, né, doutor? A questão deve ser, né, bem direcionada. Sentiu alguma coisa, vá procurar o médico, né, e a partir do médico ele então vai entender se você precisa, né, de um cuidado cardiológico, uma pessoa que tem uma pressão descontrolada, uma pessoa que tem algum problema cardíaco já se instalando, é necessário que ele busque e corrigindo isso, ele pode ter uma vida plena, ele não precisa se limitar por causa disso, né? Pode ter uma vida tranquila em relação a isso. Então, quer dizer, benefícios cardiovasculares, benefícios em relação à dor, a endorfina junto com a ocitocina, e aí vem uma coisa interessante. Aquela menina que fala assim, ai, tô com enxaqueca, com dor de cabeça, não, tal, etc. Diz, prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Pronto. Aí o que acontece? Já tem um pessoal, se não me engano, o pai de Gales, que fez um estudo de que até a própria enxaqueca migrânea, aquela enxaqueca vascular, aquela cefalia vascular, pode melhorar com a associação entre endorfinas e ocitocina, que são produzidas no ato sexual. No ato sexual, uau, então, muito... veja bem, melhora da dor, melhora do humor, melhora da pele, melhora nos relacionamentos, melhora a autoestima, melhora a função imunológica, porque produz imunoglobulina A, que é boa para te proteger de gripes, resfriados e outras coisinhas mais. Sexo é vida, gente, é saúde. Totalmente. E aí tem aquela máxima aí que o pessoal a gente sempre vê aí em carros e ouve sempre. Tá nervoso? Vai pescar. Mas o sexo tem uma outra finalidade. Tá nervoso? Tá estressado? Vai amar. Quanto o estresse também. Então, veja bem, as substâncias que são liberadas no sexo, principalmente dopamina, endorfina, ocitocina e, em certa fase, serotonina, elas inibem a ação do cortisol. E o cortisol é estressor. O hormônio do estresse, né? Entendeu? Então, aquele relaxamento, né? Aquela sensação de bem-estar, às vezes até aquele sono pleno, gostoso, depois de uma atividade intensa ali, ele vem por causa desses mecanismos. Quer dizer, beneficiam uma série de coisas, né? Agora, tocando aqui no assunto do Ederson, né, que falou sobre a questão da esposa, amigo, evite a genitalização, a sexualização das coisas de forma indevida, ela te leva à questão do seguinte, 11 horas da noite você lembra que tem uma esposa, aí você lembra que existe sexo, aí você lembra que, mas esse momento, ele precisa ser precedido de um companheirismo, de uma aproximação através de palavras agradáveis, pode inclusive usar palavras mais íntimas, né? Isso. Pode elogiar. O beijo, elogiar. Tá longe, telefone, mensagem. Hoje em dia é tão fácil, gente. Manda uma mensagem, lembre-se de que você... Brinca, estimula ali o humor, né? Quebra o gelo, né, doutor? Exatamente. Pequenas surpresas, presentinhos. Tudo isso, inclusive, são fatores liberadores para aquele que dá e aquele que recebe, fatores liberadores de hormônios positivos para essa vida sexual saudável. Então, é necessário construir um relacionamento. Ah, mas esposa sim, constrói um relacionamento. Namorar, seduzir a pessoa que é a sua companheira é uma atividade para a vida inteira. Isso não é para conquistar apenas, é para conquistar todo dia. Conquistando todo dia, você turbina a coisa. E não é uma nota promissória que te dá o direito de sempre cobrar, não é?
Não. É um investimento que precisa ser feito. E doação. Você vai lá, deposita carinho, atenção, etc. e tal, e você colhe o rendimento dessa situação também, sem cobrança. Né? Doutor, vamos lá agora sobre a melhora, que melhora a estima, a capacidade social e de relacionamento. Sim, então, veja bem, é uma atividade que vai direto ao centro de recompensa, né? Então, o centro de recompensas no cérebro, ele vai produzir dopamina. E a dopamina, ela tem essa capacidade de auxiliar nos relacionamentos, ela tem essa capacidade de criar atrações. Outros hormônios também que são liberados ali, eles têm essa capacidade de criar experiências agradáveis que o seu cérebro guarda, inclusive isso a nível de animais já tem um estudo de que melhora a memória por produção de neurônios no hipocampo. Nos humanos ainda não foi feito. Mas por quê? Porque se você tem um reforço positivo, você tende a sentir-se bem em repeti-lo. Né? Então, isso vai fazer com que você se sinta melhor, você se sinta aceito e a tua estima sobe. E aí você tem vontade de ter outros relacionamentos sociais. E você tendo esses outros relacionamentos sociais, eles investem... Te dá essa segurança para colocar isso para fora. De colocar isso para fora, essa segurança. E aí, você se sente mais apto a entender a si mesmo, né? Entender aquele que está mais próximo de você. Você melhora todo esse ciclo contribui para que a intimidade também seja da forma ideal. A senhora ou senhorita que falou sobre chama-se desejo sexual hipoativo, aí eu aconselharia que buscasse uma ajuda profissional. Tá? Porque tem vários fatores. É uma coisa bem complexa e é necessário que se entenda a questão específica do caso dela. Né? Tem questão de idade, as questões hormonais. De relacionamento, tem questão de autoimagem, toda essa questão que pode mediar isso. Na questão da idade, muito bem lembrado por você, Serginho, menopausa, vagina ressecada, eu não tenho uma lubrificação. Aquelas que praticam sexo com mais regularidade, elas não só tonificam, serve para a musculatura e para os ossos, hein? Isso, pode colocar aí na tela, que serve para a musculatura. Exatamente. Aí também. Tonifica a musculatura, melhora o diafragma pélvico e elas também mantêm uma sobrevida maior da sua lubrificação, tendo uma resposta sexual melhor, porque não são incomodadas, porque a dor, ela desconstrói isso. Sim. Então, há uma melhor lubrificação. Então, mesmo na menopausa, aquelas que praticam sexo com certa regularidade, tem esse efeito e esse benefício, né? Melhora, inclusive, a questão urinária, porque se tem uma musculatura mais forte do diafragma pélvico, é mais fácil de conter urina, né? É mais fácil de que não haja uma flacidez ali, permitindo uma cistocele, que é a queda da bexiga, uma eritrocele, que é a queda da uretra, uma flacidez desse tecido e fazendo com que haja, um mau funcionamento. Então, enfim. E nesse tempo aí, fitness, aí a queima de caloria, como o senhor falou ali, sobre uma atividade ali intensa ali, é o equivalente a uma corrida de 7 quilômetros. Né? Uma atividade bem intensa, 30 minutos, uma atividade bem intensa, 7,5 quilômetros. A média é entre 50 e 300 calorias que se perde, né? Associada a outros, né, cuidados com a saúde, como um exercício regular, como uma alimentação bem balanceada, como controle do peso, controle da pressão, né? Você vê que a questão é um todo, né? Não se dissocia. Aí a pessoa atinge, né, uma certa plenitude em que ela vai sentir bem em todos os sentidos, físico, mental e espiritual também, porque é óbvio que se você está bem alimentado nos outros quesitos, você vai ter uma condição melhor de exercer a sua espiritualidade. E você vê, a natureza, Deus criou o homem e a mulher, né? Isso está dito no início do Velho Testamento, no início do Novo Testamento, para deixar bem claro essa questão, e criou essa maravilha que é o relacionamento e o sexo, que coroa, né? Que é um complemento maravilhoso, uma coisa que atinge assim, níveis de excelência máximos, né? Para que você se sinta bem contigo e com os outros, né? E é muito bom, né? Muito agradável. Doutor, nós temos aqui o WhatsApp aqui, não para, muita gente parabenizando, fazendo aqui algumas perguntas. Olha, um aqui diz que durante a relação ele sua demais, chega a pingar, se isso é bom.
É bom, toma um banho depois e começa de novo. Tá tudo certo, bola para frente, é isso aí, ó, raiz. Né, doutor? Isso. É isso aí. Agora tem uma outra aqui, diz assim, só para a gente finalizar aqui, fiz uma cirurgia com a retirada de ovários. Desde então, não vivo, vegeto, não sinto mais nada. O que fazer? Tomo estrogênio, fiz a cirurgia com 42, estou com 47. O que o doutor acha de hormônios bioidênticos? Pois bem, então vai necessitar sim, né, de uma reposição, porque o ovário é fundamental. O ovário é quem produz principalmente estrogênio e progesterona e desencadeia uma série de outras reações em diversas partes do organismo e muito importante nessa questão da libido, essa questão da hidratação e lubrificação vaginal. Então vai necessitar, tá certo? Agora, o tipo de hormônio, aí cada pessoa deve ser estudada para que se possa chegar à conclusão daquele que vai ser o melhor e ao qual vai haver uma adaptação, isso é uma leitura que precisa ser feita entre ela e o especialista, né? Mas não deixe que a sua vida fique nesse patamar. Procure ajuda, porque existe e você pode superar isso. Que dia que tem que procurar ajuda, doutor? É hoje. Né? Hoje. Se vai deixar para amanhã, deixa para depois. Não. Outros anos se passam. Demorou. É agora. Muito bem. Doutor Talvanes, teria muito mais o que conversar, o que falar aqui com o senhor, mas o nosso tempo é exíguo e concorre muito com a gente nesse contexto. Sem problema. Mas fica aí o recado de todos esses benefícios aí do sexo para o casal casado. Deus inventou o sexo seguro, deu a ele o nome de casamento. Não tem sexo errado e sexo certo. A gente não pode fazer essa divisão. Tem o sexo e é para o bem-estar, para a alegria, para o prazer do casal, marido e mulher. Então, quando fala de camisinha, podemos falar de um planejamento. Mas sim, já tem a comprovação, a questão ali da liberdade, do esperma, os hormônios que isso produz. Então, temos que pensar nisso aí. Não é isso, meu doutor? É verdade. Só agradecimentos aqui para o senhor. Um prazer. Uma grande honra receber novamente aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Volta mais vezes, doutor. Combinado, então. Então, tá certo. E agora, meu povo, eu quero aqui jogar desse assunto aqui do sexo, que é tão lindo, tão sublime, tão gostoso, para um campo onde o sexo, às vezes, é tratado ali de uma forma um pouco pejorativa e, às vezes, até lucrativa. Então, vamos ver o que a Carol tem para gente nesse próximo bate-papo. Vamos lá, Carol, contigo. Assuntos importantes para falar. Gente, rede social, todo mundo acaba movimentando. E uma recente invasão aí de aplicativos divulgou informações pessoais de mais de 617 milhões de usuários. Olha para você ver. Esse caso aí não foi o único, mas como a gente pode proteger, né, nessa situação. Então vamos bater um papo aqui com quem entende, com o advogado Luiz Felipe Silva Freire. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Luiz. Prazer estar aqui novamente. Que bom. E o Gabriel Magno, doutor em ciência da computação. Você tem cara de inteligente? Que isso, tem cara de inteligente. Só... Bom dia. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, querido. Explica pra gente, como que funciona essa questão de proteção? Nesse caso aí, essas informações pessoais terem sido vazadas, como é que acontece isso? No mundo cibernético? Essa questão de, no caso desse vazamento, sim, o que acontece é que uma empresa que ela tem um aplicativo, ela tem o servidor dela onde ela guarda as informações. Quando você cria um perfil no Facebook, né? Você preenche todas as informações e aquelas informações ficam guardadas nos servidores das empresas. E muitas vezes tem informações que são muito privadas, informações que você não queria que fossem divulgadas, endereço, né? Onde você mora, esse tipo de coisa. E nesses casos, são criminosos que conseguem acessar os servidores dessas empresas, entendeu? Então, nesse caso, não tem muito o que nós, como usuários, podemos fazer antes de acontecer. É questão de você tomar cuidado com o que você registra também,
Porque você pode escolher o que você põe nas informações, é uma coisa também. Escolher o que você quer pôr ou não. Mas quando acontece esse tipo de coisa, o que você pode fazer é tomar... a primeira coisa que você pode fazer é que provavelmente vazou sua senha também daquele serviço. Então, a primeira medida mais importante que você tem que fazer é alterar a sua senha. Se for um site, por exemplo, de loja, que você tem um cartão de crédito, por exemplo, registrado lá, é ideal também que você bloqueie esse cartão e mude. Sim. Porque quando essas informações vazam, você não tem certeza de quem vai usar ou quando vai usar. Então, a medida que você deve fazer é essa. E aí eu pergunto, Luiz, nesse caso, por exemplo, nós passamos uma informação para a empresa e acontece, a empresa é responsável? Como é que funciona isso juridicamente? Boa pergunta. A empresa é responsável, sim. Hoje a gente está um pouco desassegurado porque não entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor aí daqui a pouco. Sim. Mas ainda assim, hoje, sem a lei, a empresa é responsável por qualquer dano que causar. Então, cabe aquele internauta, aquele consumidor, Sim. provar o dano. Eu tinha um cartão de crédito, fizeram uma compra que eu não autorizei. Sim. Eu usava essa senha para esse site e essa senha foi divulgada na internet e agora usaram para acessar outros sites. Então, as medidas que devem ser tomadas, primeiro, adotar a medida de segurança. Se você usa aquela senha para mais de um site, você altera essa senha em todos os sites. Que você usa a mesma, né? Toma cuidado com Eu tô sofrendo aqui pensando. Mudar de cada site não é fácil, é comum né? consumidor, a pessoa ter uma senha para vários sites, para vários aplicativos, né? Que eu esqueço de todas. Uma vez que está na internet, é melhor mudar de todas. Quer a nova senha? Manda de novo a nova senha. Manda de novo, porque eu já não lembro mais nada. Às vezes acontece Acontece demais. E principalmente guardar as provas do que você tinha ali, do que foi vazado. Porque na internet o que está no ar hoje pode não estar amanhã. Então, você tem que guardar a prova, uma testemunha que viu, dar um print na tela e fazer uma ata notarial no cartório, né? Para você poder ajuizar uma ação sobre a necessidade. Gente, eu pergunto, cybercriminosos, isso existe? Conta pra gente isso aí. Sim, existe, eles são virtuais ou eles são reais? Eles são reais no mundo virtual. Pois é, porque assim, a internet traz diversos benefícios pra gente, né? Acesso de informação, entretenimento. Só que, como uma ferramenta, ela pode ser usada para o mal também, né? Então, a gente tem que ter ideia que, e além disso, é uma ferramenta muito poderosa, porque como acessa muitas pessoas ao mesmo tempo, e muitas pessoas utilizam a internet, para os criminosos, é um prato cheio. São os crackers? Sim, são os crackers, né? Assim, assim, na verdade, é criminoso, né? Assim, não é criminoso que usa a internet. E é um povo inteligente, né? Geralmente, sim, né? Porque você tem que ter uma tática. E é interessante que nem sempre é um conhecimento técnico, tem muito conhecimento, até tato social. Porque se uma pessoa conversa com você, por exemplo, pergunta, qual o seu bicho de estimação, qual o nome do seu bicho de estimação? Aí você usa o nome do seu bichinho para a senha, por exemplo. Sim. A pessoa pode coletar informações com você offline para te atacar online também. Entendeu? Isso não foi só esse caso, isso tem acontecido, essa questão. Tem tido muitas questões, ô Luiz, com relação a isso? Tem sim, porque as pessoas, às vezes, elas desconhecem que aquelas atividades podem ser localizadas na internet e caracterizadas e punidas como crime. Então, a simples invasão de um dispositivo informático pode ser punida. A gente tem a Lei de Propriedade Industrial, a LPI, que estabelece os crimes de concorrência desleal, de você roubar uma informação de uma outra loja, de você desviar uma clientela. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, que estabelece os crimes contra a criança e adolescente. Tem o Código de Defesa do Consumidor que te protege na compra online. Então, a gente já tem uma vasta legislação hoje que protege, que pode punir. É claro que raras vezes os criminosos usam de programas, como é o caso do Tor, são programas que maqueiam o IP que você usa e tem outros obstáculos de IP dinâmico, IP fixo, enfim, para que dificulta um pouco mais a localização. Mas isso é a minoria dos casos. E a polícia tem tecnologia, quando há necessidade, para utilizar e localizar esses criminosos. Isso é muito sério, porque hoje em dia muita gente já não compra nada assim no real. Até supermercado, tudo virtual, tudo internet. Facilita muito, né? Sim, sim. E essa questão que você até comentou da Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Que está
está para ser aceita, está em tramitação, é muito importante mesmo, porque é para proteção do consumidor mesmo. Sim. Porque até você mencionou um pouco pode ter troca de informações entre as empresas. Você faz um registro porque é muito comum, às vezes, pelo menos comigo acontece, que de você receber ligação de alguma empresa te oferecendo um serviço e você pergunta, como que a pessoa conseguiu o meu telefone, né? Verdade. Isso já tem essa questão de proteção hoje em dia, né? Mas com a internet, você não sabe. Então, ter essa lei aprovada é importante para esse tipo de coisa Hoje também. vigora aqueles contratos com letra pequenininha. Na maioria das vezes, a política de privacidade vai falar assim, seus dados vão ser usados por essa empresa e outras do grupo. Então, isso significa que você vai ler com lupa pequenininho e todas as empresas do grupo. Então, a gente está falando aí de um Google, o universo de empresas que está no grupo, por exemplo. Então, com a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, você vai saber, você forneceu para o Google, quanto tempo ele vai usar aquela informação, para que vai usar aquela informação, se ele passar para outro, ele tem que te avisar. Se você quiser que ele não venda ou que ele elimine aquela informação, você tem esse direito e tem as punições. Então, a lei ela vai dar uma transparência muito grande para esse mercado, porque hoje o Google, aquela velha afirmação de que não existe almoço grátis. E realmente não existe. O Google é gratuito, o Facebook é gratuito, o Instagram é gratuito. Eles estão ganhando alguma coisa. Com o que eles ganham? Com a venda de informação. Sim. Então, é o site que você acessa, as postagens que você curte, que vai falar os seus gostos. Estou curtindo muita postagem de tênis. Então, as lojas que vendem tênis já vão vai fazer tudo para você, né? Você fala, gente, eu nem falei que eu só queria comprar um tênis, mas... Essas são as informações caras. Você olhou. Você nem clicou. Sim, sim. Ou você falou, porque tem aplicativos, por exemplo, do Facebook, o Dual Messenger, ele, assim, talvez, eu não sei exatamente como está hoje, mas há uns anos atrás ele era um dos mais invasivos, porque ele coletava até o áudio. Eu estou falando aqui, pode ser que ele colete o áudio. Porque quando você instala o aplicativo, ele pede umas permissões. Aqui agora? Aqui agora, por exemplo. É bom tomar, assim, então, quando você instala um aplicativo, ele fala o que ele vai usar do seu celular. É bom ter isso em mente também. Tem até uma pergunta aqui, vocês podem tirar dúvida, gente, aproveita, nós estamos falando aqui sobre aí, essa questão aí de os dados, vazar esses dados, questões, às vezes você já passou por uma situação constrangedora. Tem aqui, o meu nome é Renato, tem um computador, como eu identifico que tem gente querendo usar o meu e-mail? Usar o e-mail, né? Isso nem sempre é tão fácil, mas hoje em dia é mais fácil do que antigamente, porque, por exemplo, do Google ou Yahoo, que sejam os servidores mais comuns de e-mail, ele te dá uma notificação de quando tem um acesso inesperado. Se alguém acessa de um dispositivo diferente ou de uma cidade que você não está acostumado a acessar, ele te notifica. Então, aí ele pergunta assim, foi você que acessou isso? Aí você responde ou não. Isso em muitos aplicativos é comum. Então, é uma forma de Luiz, você aguarda um pouquinho, que você vai continuar conversando com a gente, que eu vou só levar o Gabriel ali. Gabriel, vamos para o nosso espaço verde ali, que você vai ensinar algumas coisas ali para a gente. Tem gente perguntando aqui. O Evandro queria perguntar ao cientista da computação o que fazer para evitar fake news no WhatsApp. Sim. Isso é muito importante, porque a dica mais, talvez, importante de você ter quando você usa a internet é, muitas vezes, o bom senso, assim, você sempre duvidar. Então, quando você recebe uma informação, uma imagem, um vídeo, você se questiona se aquilo pode ser verdade. Ou se muitas vezes você pesquisar aquele assunto no Google mesmo, você já vê que é fake news, que tem sites de checagem de fatos que mostram, né? Então, isso é uma coisa interessante. Até, isso é importante tanto também para você fazer uma compra. Será que essa loja existe? Eu vou pesquisar o nome dela. Então, quando você recebe alguma informação no WhatsApp, você tem que verificar, né? Então, e ainda mais relacionada à política também. Então, sempre bom ter um pé atrás. Sempre tem um pé atrás com as informações que você recebe. E os fake news não tem cara de fake news, né? Tem umas coisas assim. Bem feito, né? O que você vai ensinar pra gente aqui, Gabriel? Vamos lá. Eu vou mostrar algumas coisas que pode ajudar a gente na hora de navegar a internet. Uma primeira coisa que eu acho que é importante mencionar é na escolha da senha do seu serviço. Quando você cria um registro, um cadastro num site, não é recomendável nem um pouco ser uma senha curta ou que tenha só números, por exemplo, ou que seja muito simples, porque não só uma pessoa pode descobrir a sua senha tentando, mas se ela for muito pequena, os criminosos têm programas que eles ficam tentando milhões de senhas ao mesmo tempo e pode acabar descobrindo a sua senha.
Isso pode acontecer. Então é importante que sua senha geralmente seja longa, tenha caracteres maiúsculo, minúsculo, ponto de exclamação, interrogação. Uma senha que nem você lembre. É a melhor que tá tendo. Sim, Aquela que você vai ter que colocar no lugar que você... Como é que tá aquela senha, meu Deus do céu, que eu vou ter que usar? Então, você tem uma senha para cada coisa, me conta? Eu tenho, eu costumo... E você tem memória para isso tudo também, né? É que, assim, você pode criar uma senha base e criar outra coisa que faz te lembrar, entendeu? E uma coisa que é interessante que... Combinações. Você pode pôr uma frase como senha, entendeu? Não só uma palavra em números, por exemplo. Trocar pôr um caractere a mais, claro que não só a senha. E tem sites que você pode... Às vezes, quando você faz o cadastro mesmo, ele já te dá uma dica falando se a senha é fraca ou forte, né? Mas tem sites que você pode verificar. É verdade. Igual tô mostrando aqui, esse site aqui, ele mostra. Se eu pôr uma senha, por exemplo... Vai mostrar ou não, gente? Tá mostrando. Então vai lá. Então, por exemplo, eu vou pôr uma senha que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim. Fala aqui, ó, sua senha pode ser descoberta instantaneamente no computador. Porque ele tenta muitas combinações. Essa senha é muito fraca. Sim. Agora eu vou pôr uma senha que é uma frase, ó. Olha lá, fala que se for o computador tentar quebrar essa senha, vai demorar 10 bilhões de anos. Olha, só de ser uma senha maior, entendeu? Legal. Pô, o cara que frase você colocou? Não vou falar minha senha aqui, né? Pra informação. É a sua mesmo, literalmente. Essa daqui você tá entrando no seu, não entendi? Sim. Agora, uma coisa que é interessante... Essa senha sua é boa, viu? 10 bilhões de anos para poder... Agora, uma coisa que é interessante também que os serviços têm, que é uma camada de proteção a mais além da senha. É o que é chamado de autenticação de 2 fatores. Que a gente está acostumado com isso, com o banco, geralmente. O que é autenticação de 2 fatores? Você tem a sua senha, que ele pergunta e você acessa, e depois ele te manda, geralmente, um SMS no seu celular. Sim, isso. Porque isso é bom. E você pode ativar isso no Facebook, no Google, e vários serviços disponibilizam isso, autenticação de 2 fatores. Se você pesquisar, você vê como que ativa isso no serviço. Isso é bom porque, por exemplo, se alguém descobrir sua senha, não adianta. Porque aí, na hora de acessar, vai te mandar um SMS, a pessoa não tem acesso ao celular, não vai conseguir acessar. Então, é uma camada de proteção a mais, que é muito recomendável ativar. Principalmente no seu e-mail. O seu e-mail talvez é a conta mais importante que você tem, porque os criminosos podem, acessando o seu e-mail, acessam os outros serviços. É engraçado, quando eles tentam acessar o e-mail, às vezes o Google mesmo manda pra gente, tentaram acessar? Isso, aí aí você responde, foi eu que acessei, que aí fica tranquilo. Quando você mesmo, porque se for você tem um celular novo ou uma coisa, vai acessar no computador de um amigo, ele vai te avisar como uso. Tá estranho, será que é você mesmo que está acessando? E se não for? Aí você coloca? Aí você põe não. Aí já entra na questão de você tentar acionar o serviço e talvez entrar em contato com a empresa de você investigar quem está acessando sua conta, que ele explicou ali, porque você pode tentar processar, alguma coisa desse tipo. E você pode mandar sua pergunta aqui, ó, 319-8402-9756. Aqui, bom dia, sou Gisele ali de Santa Luzia. Deus abençoe, Gisele. Quando acesso um site, sou direcionada a outras páginas, às vezes de jogos, pornografias. Como bloquear essas páginas definitivamente? Isso você pode instalar no seu navegador, tem o que a gente chama de extensões, que são como se fosse aplicativo do seu navegador. Do Firefox, do Chrome, existem umas extensões que você instala que eles bloqueiam propagandas. Entendeu? Então, se você pesquisar extensões para o meu navegador, extensões para o Firefox, extensões para o Chrome, você pode achar essas extensões que escondem propagandas. Então, você pode bloqueador de propaganda para Firefox. Você vai achar e você vai instalar. Isso ajuda um pouco, não é 100% suficiente, mas isso diminui bastante, assim, a quantidade de informações desse tipo de conteúdo que você vai acessar. Entendi. Qual que é a melhor forma aí de proteger o celular contra os vírus? Karina Moura, de Belo Horizonte. Sim, a questão do celular de vírus é você não instalar de aplicativos de fontes duvidosas. Se você usar aquela loja de aplicativo que disponibiliza, da Apple, né, a iOS Store ou a Play Store, já tem uma camada de proteção, porque os aplicativos que estão naquela loja passaram por uma verificação antes. Então já é uma camada de proteção. Mas se você quiser ir além, existem programas antivírus também para celular, que você pode instalar. Entendeu? É uma camada de proteção a mais que você pode pôr também. O pessoal está perguntando. O Danilo, Danilo, de onde você é? DDD 15. Coloca aqui. Bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo. Eu uso direto no celular. Espera aí. Ele está querendo saber se ele usa muito o celular. Se tem como outra pessoa usar o servidor dele no telefone. Usar o servidor de... Eu não entendi.
eu uso direto no celular. Se ele utilizando o telefone, pelo celular, se tem como a pessoa acessar esses dados. Ah, entendi. Bom, é possível sim, isso está relacionado com a dica anterior de você instalar, porque se você instala pode ser que um aplicativo que você instalou que é um vírus, ele é um aplicativo que vai abrir uma porta do seu celular para os criminosos acessarem de longe, entendeu? Que aí o acesso remoto, então ele conseguia acessar o seu celular. Então a dica, novamente, é você sempre instalar de lugares confiáveis, as lojinhas de aplicativos originais do celular, e talvez instalar aplicativos antivírus também ajuda. Vamos voltar ali para a gente terminar ali junto com o Luiz. Luiz, eu queria te perguntar, normalmente esses casos, as pessoas entram na justiça, essas questões cibernéticas também, às vezes, são muito morosas ou não? Como que funciona? A gente tem vários casos que podem ser solucionados nos juizados especiais, que vigora a Lei 9.099, que tem uma tramitação muito mais rápida, é uma tramitação onde não exige, muitas vezes, a presença de um advogado, às vezes é uma situação mais simples, você já sabe que ele teve algum dano e vai apenas pleitear uma indenização, uma devolução do valor pago. Então, há um acesso mais facilitado ao judiciário nesse formato. Na justiça comum, infelizmente, a gente já sabe que é um pouco mais moroso. Sim. E eu queria que você, Gabriel, deixasse aí para o pessoal dicas aí para segurança, né? Sim. Evitar problema, evitar de ter que ir no Luiz. É complicado, sim. É complicado. Tem que evitar. Acho que assim, primeiro, você sempre duvidar de sites, assim, ter um pé atrás é bom, que você já entrando num site ali, você vai ter um cuidado maior, né, ao navegar. Então, senhas fortes é importante, você colocar, por exemplo, um bloqueio na tela do celular, porque se você perder o celular, alguém acessar aquelas informações, acessa todos os aplicativos e é complicado. Então, e outra coisa que é importante pensar também, que não só as empresas têm acesso às informações, mas uma dica que eu acho importante mencionar é você pensar quem consegue ler suas publicações, por exemplo. Você publica no Facebook, muitas vezes se você põe público, qualquer pessoa na internet pode ter acesso àquelas informações. Sim. Você, por exemplo, publicar o seu celular, por exemplo, vamos criar um grupo de WhatsApp aqui, poste o seu celular. Você não sabe quem vai estar lendo aquele celular. Pode ser qualquer pessoa. E se a pessoa tem acesso às suas publicações, ela sabe onde você costuma visitar, onde você come geralmente. Então, se for um criminoso que está, de alguma forma, tentando te atacar de alguma forma, ele vai coletando informações da sua rede social e pode te prejudicar. Então, assim, a dica é tenha em mente quem está acessando as suas informações. Quando você faz uma publicação, você pode, no Facebook, por exemplo, você pode escolher quem tem acesso, estão todos ou só seus amigos. Então, tenha consciência de que se está na internet, geralmente é público. Você tem que ter isso em mente, é importante também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.